Fazer faculdade federal é o sonho de muitas pessoas. Inclusive, era o meu sonho quando eu tinha 17 anos e estava estudando para o Enem para passar na federal. Mas a minha experiência fazendo análise de desenvolvimento de sistemas no Instituto Federal foi horrível. E nesse vídeo eu vou compartilhar como é que foi tudo isso. Eu comecei a fazer faculdade no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, que era onde eu morava, lá em 2017. Nessa época eu tinha zero contato com programação, então eu não tinha nenhuma expectativa do que esperar da faculdade, né? No primeiro semestre não tinha nada que me incomodava demais, só que, pra ser bem sincero, eu não esperava ter tanta coisa relacionada, na verdade, não relacionada à programação. Eu sei que isso é uma determinação do MEC e as faculdades não têm muito controle sobre isso, mas fazendo o federal, a cobrança dessas cadeiras mais irrelevantes não era tão superficial assim. Então, era um tempo que eu tinha que me dedicar bastante para coisas que eu não estava nem um pouco interessado. Eu achava que era só no colégio que eu ia ter coisas, tipo, meio foda-se, tipo, sociologia, meio ambiente, português, sabe? Eu achei que na faculdade eu não ia ter isso. Eu sei que a faculdade tem o objetivo de preparar um aluno para ser mais completo e ser um cidadão, não sei o que, blá blá blá. Mas tempo é uma coisa que a gente não recupera, sabe? A gente gastar tempo nessas coisas meio irrelevantes é meio, sei lá, dá um sentimento ruim, né? Eu realmente queria que o nosso tempo na faculdade fosse melhor utilizado. E eu imagino que quem tem que trabalhar e ainda conciliar a faculdade, esse sentimento de desperdício de tempo deve ser ainda maior, né? Mas depois do primeiro semestre foi onde começou os problemas mais notáveis durante o meu curso. O segundo problema que eu tive foi com os professores. Pra não ser injusto, eu não vou falar que eu não tive nenhum professor decente na faculdade. Eu tive vários, na verdade. Principalmente para cadeiras muito importantes na base técnica da área de programação, como estrutura de dados, algoritmos, banco de dados. Mas teve duas coisas que realmente prejudicaram bastante a minha experiência ao longo do curso. A primeira foi a falta de padrão de qualidade que tinha em relação aos professores. Eu tive realmente alguns que eram realmente muito ruins. Às vezes não era nem culpa deles. O que acontecia é que tinha algumas cadeiras que eram dadas por professores substitutos. Às vezes esses professores substitutos tinham que dar aulas que não era nem do domínio deles. E aí acabava que a qualidade das aulas ficava muito prejudicada. Por exemplo, eu tive uma cadeira que eu tive acho que 3 ou 4 professores substitutos no mesmo semestre. E aí era sempre um drama de tipo, os professores tinham que meio que entender o que o outro professor tinha dado, e aí às vezes o professor não era um cara que manjava do assunto que ele ia dar aula. Então a qualidade das aulas ficaram muito prejudicadas em algumas cadeiras. O segundo problema que eu tive com professores durante a minha graduação foi com uma cobrança meio pesada demais. Pode ser meio choro da minha parte, mas, sei lá, parecia que tinham muitos professores que tinham meio que orgulho de fuder os alunos, sei lá, parecia que fazia bem pro ego deles, sabe? E também tinha muito trabalho que era realmente muito grande pra tu fazer, conciliando com as outras cadeiras da faculdade, né? Então, se eu não tivesse tempo para me dedicar 100% pra faculdade, simplesmente não tinha como passar nessas cadeiras, porque era muito grande o trabalho. Tanto que quando eu comecei a fazer estágio, meu desempenho na faculdade caiu bastante. Tanto que foi a primeira vez que eu rodei na faculdade foi quando eu comecei a fazer um estágio, justamente. Porque eu simplesmente não tinha tempo para fazer tudo que era esperado de mim e fazer tipo, isso em 5 cadeiras. E esse investimento pesado de tempo também era necessário nessas cadeiras mais foda-se, sabe? O que me dava um ódio enorme porque eu podia estar usando esse tempo para fazer trabalhos de outras cadeiras que eram mais relevantes, mais importantes para minha carreira. Enfim, eu realmente sentia que a faculdade não respeitava o nosso tempo não era muito bem utilizado. E isso começou a criar um ódio enorme dentro de mim com a faculdade. E também outra questão um pouco relacionada com o tempo, que acho que a maioria de alunos de faculdade federal vai sofrer, é em questão a atraso de graduação e bagunça no calendário acadêmico por causa de paralisação e greves no geral. No IFE, eu pessoalmente não tive muito problema com greves, comparado ao pessoal da URGS, por exemplo, que é a federal aqui do Rio Grande do Sul. Só que as minhas aulas na pandemia demorou demais para voltar. E isso acabou atrasando minha graduação em mais de um ano praticamente, porque teve aulas que eu precisava de algumas cadeiras que não estavam sendo oferecidas e blá blá blá, então tipo, fez uma puta bagunça que atrasou demais a graduação. E falando em graduação, teve a época de fazer o TCC, que foi simplesmente horrível, provavelmente a pior época que eu tive. O motivo principal foi porque eu já estava trabalhando de forma integral quando eu comecei a fazer o TCC, né? Então eu já trabalhava 8 horas e eu tinha que fazer o TCC em um semestre, na teoria, né? O outro problema do TCC era que, eu não sei se nas outras faculdades é a mesma coisa, mas pelo menos o nosso TCC que foi cobrado, a gente tinha que desenvolver uma aplicação 100% funcional e blá blá blá, e ainda fazer a parte escrita do TCC, seguindo todas aquelas regras nojentas da BNT
TNT e não sei o que, fazer referência teórica, blá 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 blá. Tipo, horrível. E por causa de todas essas experiências ruins na faculdade, eu tinha meio que chegado na seguinte conclusão: a faculdade atrapalha os teus estudos. Por causa desse desrespeito com o tempo dos alunos, acabava que eu não conseguia focar para as coisas que realmente importavam para minha carreira. Desde que eu tinha começado a estagiar, a faculdade acabou ficando em segundo plano, porque as coisas que eu precisava estudar para minha carreira era completamente diferente das que eu estava vendo na faculdade. E, além disso, o outro problema que federal tem, geralmente esses cursos de relacionado à computação são no período do dia. Então a faculdade vai te atrapalhar até para tu arrumar um estágio, porque por causa de tu ter aulas no período da manhã ou da tarde, ou dos dois, dependendo do dia, acaba que tu não consegue passar em processos seletivos por causa dessa questão do horário. Por exemplo, eu fazia faculdade só pela manhã, e aí quando eu estava começando a procurar a entrevista, teve várias entrevistas que eu não passei por causa que a empresa falou, tipo, tu trabalha de manhã, a nossa empresa já fecha às 6, e aí tu trabalha lá em Canoas, não, tu faz a faculdade em Canoas e aí tem que vir para trabalhar aqui em Porto Alegre, tem que pegar transporte público, então simplesmente o horário não batia. E essa questão do estágio, eu acho que é a coisa mais importante que tu tem da faculdade, porque é isso que vai ser a porta de entrada do mercado de trabalho. Então, a faculdade dificultar isso é realmente muito negativo para o aluno. Mas enfim, essa foi a minha terrível experiência fazendo análise de muitos sistemas no Instituto Federal. Mas depois de tudo isso, será que vale a pena mesmo fazer a faculdade? Eu diria que valeu a pena, porque não tem como negar que a faculdade é a melhor porta de entrada para o mercado de trabalho, principalmente nos dias de hoje, onde está um pouco mais difícil de tu conseguir a primeira experiência. E agora está aparecendo na tua tela um vídeo sobre por que eu considero que é muito importante tu fazer faculdade, caso tu queira ir para TI e para quem quer virar programador, mesmo apesar de todos esses pontos negativos da faculdade.